Bom dia, pessoal. Aqui estão as 5 questões que o relatório do SAS me deu, como sendo as questões que os alunos mais tiveram dificuldade, que muitos alunos não conseguiram resolver corretamente. Então são 5, tá? Esse número aqui que aparece para mim, como sendo as 5, né? Não quer dizer que foi a sua número 1. Para cada aluno, essas questões vêm embaralhadas. Então, teve aluno que essa questão foi número 6, tem aluno que essa questão foi número 8, enfim, tá? Não se preocupem. Esse número 1 é para mim. Ela apareceu como sendo a primeira questão, ou seja, a questão que mais gente errou, que mais gente não conseguiu fazer, entenderam? Então, vamos começar com essa. Observe a frase a seguir, retirada do conto As Formigas. A saleta era escura, atulhada de móveis velhos, desparelhados. Da autora Lígia Fagundes Telles. Caso a palavra destacada fosse substituída por uma mobília, para reescrever a frase corretamente, seria necessário. Então, olha só, qual que é a palavra destacada aqui? Essa. E eles estão pedindo para substituir por uma mobília. Então, em vez de móveis aqui, a gente vai colocar uma mobília ali. Tá? Vamos fingir que tem uma mobília ali. Ok, o que vai acontecer? Vamos ver a primeira alternativa. Letra A. Flexionar os adjetivos velhos e desemparelhados. Aqui houve um erro, né? Desemparelhados e desparelhados. Mas seria a mesma palavra. Que passariam para o feminino e singular. Então, fazendo essa troca aqui, eu vou ter que botar velhos e desparelhados no singular e feminino. Vamos ver a frase como é que fica. A saleta era escura, atulhada de uma mobília velha e desparelhada. Sim, realmente. As duas palavras ficam no feminino e singular. Então, essa aqui era a certa. E aí, por que as questões abaixo, as alternativas abaixo estão erradas, né? Eu vou ter que mudar todos os adjetivos presentes na frase, porque é impossível de serem flexionados. Não é impossível. Eles podem muito bem ir pro feminino e pro singular. Então, eles podem, por isso que a B estava errada. A C. Eu tenho que alterar os adjetivos escura e velhos, escura. Por que eu teria que alterar? Não mudou nada aqui. Então, também está errada. A D. Manter os adjetivos como estão? Se a gente manter como estão, vai ficar uma mobília velhos. Então, também estava erradíssima. Essa foi a segunda questão com mais erros, que vocês tiveram dificuldade. E ela começa aqui com um trechinho do conto Perseguição. Vamos dar uma lida. Meia-noite, cansado e com sono, lá estava eu, andando pelas ruas sujas e desertas dessa cidade. Minhas únicas companhias eram a lua e alguns animais de vida noturna. Num canto havia um cão e um gato tentando encontrar alimentos, revirando latas de lixo. Em outro ponto da rua, ratos entravam e saíam de um esgoto próximo à padaria da esquina. Eu estava tentando lembrar por que havia saído tão tarde do emprego, quando ouvi uns passos atrás de mim. É do Paulo André Gomes. E aí vamos para a questão. Observando o trecho do conto, de que forma o horário em que se passa a história é importante para o decorrer da narrativa? De que forma o horário é importante? Vocês notaram o horário em que ele está? Meia-noite, né? Então, assim, de que forma a história se passar à meia-noite é importante? Vamos ver as alternativas. Tá, então se passa a noite, pois é o horário em que a personagem sai do trabalho. Tá, mas o horário que sai do trabalho, isso não é o que faz ser importante, né? Vamos para B. Se passa a noite, já que é quando o leitor tem medo de ler. Não, eu posso ler um texto de mistério e de medo
de suspense de dia e eu ainda vou ter medo. O ponto não é a hora em que o leitor está lendo. O ponto é em que hora que a história se passa. Eu posso ler essa história de manhã. O legal é que a história se passa à noite. Vamos para C. Se passa à noite, mas é o lugar que interfere na narrativa. Não, o horário também interfere, né? Ele tá saindo meia-noite do trabalho, tá ouvindo uns passos. Se ele tivesse ouvindo passos em plena 11 da manhã, no centro da cidade, ele estaria ouvindo... A gente ouve 1000 passos atrás da gente, quando a gente tá caminhando na rua, no centro de uma cidade, de tarde ou de manhã, né? O problema é que é meia-noite não tem ninguém na rua. E aí ele ouviu passos atrás dele, né? E é isso que é importante para essa história. Vamos para D. Se passa a noite para criar um ar sombrio e misterioso. Isso, é por isso que é importante... Aqui, eu não consigo desenhar direitinho, mas é a D a certa. É por isso que é importante que essa história se passe à noite, para criar esse clima de mistério. Vamos à terceira questão que apresentou maior quantidade de erros. No texto anterior, a personagem Dona Julinha é sobre a história A Coisa, que eu mandei um áudio logo acima. A personagem Dona Julinha não demonstra medo da coisa, mas de um outro fenômeno. O trecho que evidencia essa afirmação é: em qual trecho a gente consegue saber que ela tem medo de outra coisa, que não é da coisa que eles estavam achando lá no porão? Vamos ver. Letra A. Dona Julinha, avó de Alvinho, era a única que não estava impressionada. Não, aqui não dá para saber que ela tem medo de outra coisa. B. Tá bem, eu vou, disse Dona Julinha. Eu vou ver o que há. Aqui também não dá para saber que ela tem medo de outra coisa. C. Dona Julinha não tinha medo de fantasmas, mas tinha medo de raios. Pronto, tá aqui. C. A C nos diz que a Dona Julinha tem medo de uma outra coisa, que é o que a nossa questão estava pedindo. Próxima questão. Leia o seguinte trecho do conto As Formigas. Respingou fartamente o álcool em todo o caixote. Em seguida, calçou os sapatos e, como uma equilibrista, andando no fio de arame, foi pisando firme, um pé diante do outro, na trilha de formigas. Foi e voltou 2 vezes, puxou a cadeira e ficou olhando dentro do caixotinho. Ok. O uso da comparação em destaque justifica-se pelo quê? Por que eu comparei a menina a uma equilibrista? Por que eu não comparei ao nadador? Por que eu não comparei a uma bailarina? Por que foi justamente equilibrista? Tá? Essa era a pergunta. Letra A. O cuidado da garota com as formigas? Pois se ela estava pisando, como é que ela estava tendo cuidado? B. Medo que a garota tem de formigas? Equilibrista não tem medo. Equilibrista, ele só está tentando se equilibrar para andar numa linha fina. Não é pelo medo. Modo como a garota matou as formigas? Sim, ela matou andando numa linha, se equilibrando para pisar exatamente naquela linha, do mesmo jeito que o equilibrista anda. A D, por que tá errada? Estranhamento da garota com as formigas. Não tem por que eu comparar com o equilibrista por causa disso. Então, a comparação sobre equilibrista foi pelo jeito que a menina andou. Ela ficou andando em cima da trilha de formigas, igualzinho o equilibrista anda em cima da corda. Vamos ver essa questão. Entre os trechos do texto Conto de Mistério de Stanislau Ponte Preta a seguir, quais apresentam descrições de espaços misteriosos ou obscuros? Você tem que procurar um trecho, então, que apresente uma descrição de espaços misteriosos e obscuros. Vamos à letra A. Saiu então sozinho, rente às paredes. Era quase impossível a qualquer pessoa que cruzasse com ele ver seu rosto. A letra A não tem nenhuma descrição de nenhum espaço. Não tá dizendo como é que é. Espaço aqui, gente, é um lugar, tá? Como é que é o lugar? Parede é feia, torta é descascada, a janela é assim, a madeira da porta é tal, entendeu? Isso é descrever espaço. A letra A não descreve espaço nenhum.
Só diz que ele caminha rente às paredes, mas não diz como são essas paredes. Então, a letra A já vou eliminar. Letra B. O outro entrou num beco úmido e mal iluminado. Saiu então sozinho, rente às paredes. Ó, aqui já tem, tá? A letra A cancelada. Aqui já tem um beco úmido, mal iluminado. São descrições obscuras, né? Ninguém quer estar num beco úmido e mal iluminado. Vamos à letra C. Deram em uma sala pequena e enfumaçada. Colocou o pacote sobre a mesa num ar triunfal. Sala pequena e enfumaçada. O pequena não é não é misterioso, né? Não conta. Enfumaçada até tudo bem, seria uma coisa mais misteriosa. Mas pequena, uma sala grande, uma sala pequena, isso não é nada demais, não dá medo, ok? Letra D. Caminhando pelos cantos escuros, cantos escuros. O outro entrou em um beco úmido e mal iluminado. Qual delas tem mais descrições de espaços misteriosos e obscuros? A B só tem 2, a C só tem 1, a D tem 3. Canto escuro. Quem é que gosta de ir num canto escuro? Beco úmido, mal iluminado. Só coisa ruim, hein? Só coisa misteriosa. Por isso que a letra D é a correta.